Olá! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao cálculo, de refinamento utilizando o PCR, criado do zero, mas agora a gente vai incluir os átomos para fazer um refinamento do tipo Rietveld. No último vídeo a gente incluiu as posições, as informações da estrutura, e aqui eu já refinei todos os meus parâmetros juntos, a gente só diz que um refinamento está bom quando a gente consegue refinar todos os parâmetros. Então, eu cheguei aqui com um Q quadrado 4,01. Em 3 ciclos ele já calculou, ou seja, ele já está no limite. Se eu olho aqui para a diferença, eu concordo que isso está um bom ajuste, apesar desses picos satélites, que a gente não vai se preocupar com eles agora. O formato da minha curva está ajustando bem com os picos para alto ângulo. Então, eu vou fechar isso aqui. E como que a gente faz para incluir os átomos? Quando eu abro aqui em Refinement, essa opção aqui, Átomos, não está habilitada. Então, a gente precisa habilitar, vindo aqui em Phases, e trocando o Profile Matching with Constant Scale Factor no Calculation para Structural Model Rietveld Method. Ok. Quando eu faço isso, eu venho aqui em Refinement, a opção dos átomos ativa para mim. Então, quais são as informações que eu tenho que colocar aqui? O label do meu átomo, vamos supor que eu tenho o oxigênio em 3 sítios diferentes. Então, eu boto O1, O2, O2, O3, e aqui eu vou dizer qual é o N-type, qual é o tipo de átomo, então oxigênio, e aqui as posições das coordenadas x, y, z, o fator B de isotropia e o fator de ocupação. Esse fator de ocupação ele vai depender do tipo de simetria que a gente está trabalhando e em que posição atômica esse átomo está. E eu vou explicar o que são esses parâmetros com um exemplo do cloreto de sódio, o NaCl. O NaCl ele tem a mesma estrutura do níquel 2 manganês estanho, Fm-3m, o mesmo grupo espacial. E nele, o sódio ocupa os sítios 4A e o cloro os sítios 4B. O que significa esse 4A e 4B? É a chamada notação Wyckoff, em que ele vai dizer quais são as posições equivalentes que esse átomo pode ocupar dentro da estrutura. Então, por exemplo, se eu estou no Wyckoff 16K, isso significa que esse átomo ele tem 16 posições equivalentes para ocupar na minha estrutura. Quando eu estou num Wyckoff 4C, eu tenho 4 opções, 4 posições na minha estrutura. E é isso que a gente está vendo aqui, o sódio ocupando 4 posições equivalentes nos vértices e o cloro 4 opções equivalentes no meio das hastes da estrutura cristalina cúbica. Nós temos outro parâmetro, que é o Structural Occupational Factor, que ele vai estar dentro do nosso Crystallographic Information File, dentro do CIF. Se esse SOF é igual a 1, significa que todas as posições equivalentes permitidas pelo sítio de ocupação estão ocupadas. Se ele é menor que 1, isso significa que ou temos sítios vazios ou são compartilhados com outros átomos. E essa ocupação ela é entendida como igual para o software, tá? O software entende como sendo igual. Então, por exemplo, lantânio 0,6, estrôncio 0,4, manganês O3. O lantânio vai ter um SOF 0,6 e o estrôncio um SOF 0,4. Isso significa que 60% dos sítios com o Wyckoff 6A são ocupados por lantânio e 40% pelo estrôncio. E aí a gente tem uma estrutura desse tipo. Então, como que a gente vai determinar qual é a ocupação? Porque a ocupação ela vai ter que levar em consideração o número de sítios equivalentes pelo Structural Occupational Factor. Então, por exemplo, no caso do cloreto de sódio, com uma estrutura do tipo Fm-3m,
O número de multiplicidade geral, que é o maior número possível, é 192. E nós estamos aqui, né? 4B, 4A. Então, como que a gente vai determinar qual vai ser a ocupação aqui? A gente vai selecionar, né, qual é a multiplicidade geral dessa estrutura, no caso 192, e a especial, que é onde os nossos átomos se encontram. Então, no caso, 4. Para eu calcular a ocupação, eu considero o Structural Occupational Factor e multiplico pela multiplicidade especial, que é onde está o átomo, dividido pela geral. Então, no caso do sódio, que vai ser igual para o cloro também, é 1 vezes 4 dividido por 192, que é 0,02083. No caso do níquel 2 manganês estanho, né, que tem essa estrutura Fm-3m, a gente também vai ter as posições atômicas dos nossos átomos. Esse aqui é o banco de dados ICSD, banco de dados ICSD, que num próximo vídeo eu vou ensinar como se inscrever para acessar esse banco de dados e como navegar, exportar o CIF, para que a gente construa um PCR a partir do CIF. Tá? No próximo vídeo eu vou fazer isso. Então, nós temos aqui as posições, nós temos aqui os parâmetros de rede, o volume da célula unitária, o tipo de estrutura, a densidade. E aqui nós temos os sítios, né? O manganês, o níquel e o estanho. Então, o manganês está nos sítios 4A e nas posições XYZ000, com SOF1. Enquanto que o níquel está nas posições 8C, né? Que é 1/4, 1/4, 1/4. E o estanho, o meio, meio, meio. Então, o manganês está nos vértices e o estanho está no meio das hastes. E o níquel está entre eles. Tá? A gente consegue visualizar a estrutura aqui, né? Então, nós temos aqui os átomos de níquel nos vértices, os de estanho aqui no meio das hastes e os de manganês entre eles. Os de níquel, né? Entre eles. Pronto. Sabendo isso aqui, a gente vai incluir isso no nosso PCR. Então, deixa eu pegar a calculadora. Então, o níquel está no 4A, a gente já sabe que a ocupação é 0,02083. Mas para o níquel, vamos calcular para o níquel. O SOF é 1, a multiplicidade especial é 8 e a multiplicidade geral 192. Então, é 0,04166. Eu já vou copiar isso aqui. E aqui no meu arquivo PCR, no lugar do níquel, né? Níquel, vou colocar aqui níquel. O X, né, é 1/4. Ele não vai entender aqui. 1/4. 1/4. 1/4. O B eu vou botar como 0. E o fator de ocupação que a gente calculou. O manganês, ele está nos vértices, então ele vai ser 0, 0, 0, 0, 0,02083. E o estanho está no meio das hastes, das arestas, né? Meio, meio, meio. 0. Ai. Sem querer eu apertei o Enter. E quando isso acontece, isso pode dar um erro. Eu vou fechar aqui, sem querer eu dei o Enter para fechar, dando OK. E ele deu esse problema de fechou sozinho. O que aconteceu? O lugar onde eu não indiquei um valor, ele coloca como menos 99 ou 000, se fosse aqui no caso do label. Então, 0,02083. E se eu dou Enter, ele já fecha essa janela. Então, agora eu incluí os meus átomos. E para fazer a conta do ritmo, eu preciso agora, vou fixar todos os meus parâmetros, e eu preciso agora que ele calcule qual que é a escala, porque isso vai fazer com que ele entenda como que a intensidade, né, vai ser afetada pela inclusão dos átomos. Então, a gente bota a primeira coisa para variar é a escala, aqui.
Ok. E salve. E agora vamos calcular. Quando ele começa a conta dele, ó, o nosso Q quadrado foi para 10 a 9, e aí ele está reduzindo a intensidade, né? De acordo com o nosso dado experimental. Ele não completou os 15 ciclos, mas eu não achei que o ajuste ficou bom. Então, vou dar mais uma para ver se ele calculou alguma coisa. Não, não calculou nada, então vou fechar. Deixa eu vir para essa janela para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu tenho que botar outros parâmetros para refinar. Eu vou botar. Então, eu vou variando o parâmetro de rede, vou variando o meu VW. Até que eu consiga ter de novo os meus dados experimentais calculados. Um dos problemas que acontece quando a gente inclui os átomos é que os picos, que não são os principais, não vão se ajustar. E aí aqui é uma questão de tentativa e erro. Uma opção também que eu gosto de fazer é, depois de tentar refinar todos os parâmetros e essa intensidade não se ajusta, que às vezes não dá certo, provavelmente não vai vir em phases, botar para calcular automaticamente a porcentagem dessa fase. E quando eu venho aqui no Contributions to Phase, a lista de reflexão está sendo lida por um arquivo HKL. Aqui é um dos arquivos criados aqui, né? É esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia dele, tá? E vou pedir para que ele crie um outro usando a opção de gerar automaticamente a partir do grupo espacial. Ok. Ok. E vamos ver, né? Eu vou tirar aqui o de variar e vou aqui, também vou tirar os parâmetros de rede e vou mudar aqui o fator de escala, tá 10 a menos 6, eu vou botar 10 a menos 4. E vamos ver se ele vai ajustar melhor. Parece que um pouco melhor. Então, eu venho aqui, vou botar os meus parâmetros de rede para variar e vamos ver como é que ele vai fazer. Ele já está com uma certa dificuldade, né, para conseguir calcular isso. Aqui, como a gente está no modo do HIT, ele vai continuar gerando do grupo espacial, e aí eu vou trocar para que ele continue lendo o mesmo arquivo HKL, na opção de intensidade, e ver como que ele vai calcular isso. Então, vá. Do arquivo HKL. Ele está dando essa informação daqui de que a convergência não foi alcançada. Quando essa mensagem aparece, ela geralmente está associada ao nosso background. Então, nesse estágio, uma das tentativas para tentar melhorar o refinamento é ajustar melhor o background. Por isso que eu falei que eu sempre mantenho o Implot R aberto para editar os pontos de background. Então, ele não está ajustando, já fez 8 cálculos, que quadrado foi para 18, né? A gente começou com 10 a 9. E aí a gente vai variando os parâmetros, né? Aqui o VW, X. Aqui na parte atômica a gente não vai conseguir alterar nenhuma opção, tá? Porque as posições X, Y, Z são inteiras, tá?
0, meio, 1/4 são considerados como números inteiros pelo FUPROF, então ele não vai alterar esses valores. E aí, o que se tem a fazer é variando o máximo de parâmetros que você puder para tentar fazer esse refinamento, tá? No meu caso, para esse caso específico, eu não vou conseguir fazer um bom refinamento Rietveld, porque eu não estou fazendo o cálculo desses picos satélites. Esse é um outro tipo de cálculo que o FUPROF faz. Então, eu não vou conseguir realmente ajustar esse difratograma. Mas, com essas dicas, você já vai conseguir fazer o cálculo do seu refinamento Rietveld a partir de um PCR criado do zero, em que você inclui as posições atômicas. No próximo vídeo eu vou ensinar como criar uma conta no banco de dados cristalográficos para acessar o ICSD, extrair um CIF e a gente criar um PCR a partir do CIF. Até a próxima.